Oi, eu sou o Juliano Mendes e esse é o Tropeçando em Coisas, o meu podcast. Como uma pessoa com deficiência visual, eu aprendi a ver a vida com outros olhos. E é isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Então, sinta-se à vontade, sente-se à vontade, porque o show já vai começar. Você já reparou como nós estamos sendo bombardeados a todo momento com excessos? Excessos de informação, excessos de pessoas nas redes sociais dizendo que vão te ajudar a conseguir os seus grandes objetivos, que vão te ensinar fórmulas mágicas para você alcançar o seu primeiro milhão em 30 dias, obviamente que comprando cursos muito caros dessas pessoas que vão ajudá-las a conseguir milhões muito mais rápido do que você. E não é nenhum problema você ir atrás dos seus objetivos. Não tem nenhum problema você acordar às 4h47 da manhã só porque alguém te falou que essa é a hora da prosperidade. O problema não é esse. O problema é que a gente está focando a nossa vida e pautando a nossa vida em coisas grandiosas e deixando muitas vezes as coisas simples da vida, os momentos simples da vida, que também são muito prazerosos, a gente está deixando isso de lado. O meu objetivo aqui jamais vai ser te desencorajar dos seus sonhos, de ir atrás das suas conquistas, daquilo que você quer. Muito pelo contrário, inclusive, se eu puder ajudar de alguma forma, pode contar comigo, estarei sempre à disposição. Mas o que eu quero é que a gente consiga entender que é possível sim ir atrás de grandes conquistas sem deixar de lado as pequenas coisas da vida. E eu tive recentemente uma grande conquista, e quem acompanha o meu podcast sabe disso, e se você não sabe do que eu estou falando, volta lá no episódio anterior, assiste onde eu conto a minha história de uma coisa que mudou a minha vida e foi uma coisa grandiosa. Mas se a gente fizer uma estatística de tudo que acontece na nossa vida, eu tenho certeza que acontecem muito mais coisas pequenas, mas valiosas, do que coisas grandiosas e cheias de efeitos especiais e coisas do Steven Spielberg. Porque a vida da gente é construída no cotidiano, e o cotidiano, ele é simples. O nosso dia a dia é simples. É tão simples que muitas vezes a gente comete um erro gravíssimo de torná-lo automatizado. A gente entra num processo de rotina tão intenso que a gente deixa de prestar atenção nas coisas. A gente começa a fazer tudo no modo automático. E a nossa sociedade está vivendo essa época. A época em que a gente está muito no deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Muito no, eu preciso acordar às 5:45 da manhã, tomar meu café até 6:03, porque às 6:19 eu preciso sair de casa, senão eu perco o ônibus. A gente está vivendo muito assim. E isso é um perigo, porque quando a gente começa a viver de forma a não prestar atenção nas coisas, a não ter tempo para prestar atenção nas coisas, a gente perde grandes momentos. A gente perde grandes coisas extremamente prazerosas que podem acontecer, podem estar acontecendo ao nosso redor e a gente nem presta atenção nelas. E nesse episódio eu vou te contar duas histórias que aconteceram comigo, que são muito isso. São momentos que foram extremamente simples, mas muito significativos e dos quais eu nunca vou esquecer. Foram os dois na mesma época. Eu não me lembro exatamente o ano, talvez 2009, não me lembro muito bem. Provavelmente tenha sido ali final de 2008, começo de 2009 talvez. Eu fui para o litoral, fui passar alguns dias na casa do meu amigo Wanderson, também conhecido para os íntimos como Mineiro. E foram dias muito bacanas, né? E olha que eu nem sou um cara que gosta de praia, eu nem sou o cara que é fissurado por praia como muitas pessoas que eu conheço. Mas fui para casa dele, fui extremamente bem recebido, e aí a gente fez alguns passeios muito bons. Um deles, a gente foi para a praia de Caçandocas, que é uma praia
que é bastante afastada, ela fica entre Ubatuba e Caraguatatuba. Para chegar lá é um caminho bem difícil, você tem que passar por uma estrada de terra e tal, passa por uma construção que eu imagino que seja um mosteiro ou alguma construção religiosa, assim, eu não sei exatamente o que era, mas um lugar muito bonito. E a praia em si era uma praia praticamente deserta, ela tinha pouco movimento e isso já me agrada muito porque eu tenho pavor de praia muito movimentada. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ir, por exemplo, para Praia Grande em Ubatuba. Para mim aquela muvuca me incomoda bastante. E a Praia das Caçandocas era uma praia que, justamente por ser de difícil acesso, não tinha tanta gente, o movimento é muito menor. É uma praia muito tranquila em relação ao mar também, que isso é uma outra coisa que me agrada bastante. Eu não sei nadar, então essas praias com muitas ondas e tal não são tão agradáveis para mim. Mas era um lugar bastante gostoso, assim, tinha muitas árvores, você podia parar com o carro praticamente na areia, não tinha quase ninguém, montamos ali rede, cadeira de praia, enfim. E num determinado momento chega perto de mim uma criança que deveria ter uns 4 ou 5 anos talvez, e me faz uma pergunta que eu achei assim extremamente filosófica ao mesmo tempo que muito simples. Essa criança, um menino, virou para mim e disse: "Você é criança ou você é pai?" Eu parei para pensar e, bom, seguindo essa lógica, eu não sou pai, pelo menos não que eu saiba. Então eu olhei para ele e disse: eu sou criança. E aí o menino ficou todo animado e falou: então brinca comigo. E a gente ficou ali brincando na beira do mar, né? Perto mais para próximo da areia, fazendo castelinho de areia, enfim, essas brincadeiras comuns de praia. E foi um momento extremamente divertido, foi um momento tão prazeroso que agora, anos depois, eu nunca me esqueço dessa história e estou contando para vocês justamente por isso, pela simplicidade do que aconteceu e ao mesmo tempo por ter sido um momento muito agradável. Porque infelizmente hoje a maioria de nós vai para a praia e nem consegue aproveitar a praia direito, porque a gente fica muito preocupado se a foto que eu vou postar vai estar perfeita, se, sei lá, a cerveja tá bem gelada, se não tem nenhuma gordurinha pulando pelo maiô, pelo biquíni, enfim, seja a roupa de banho que a pessoa esteja usando. E aí a gente deixa de lado, a gente deixa de aproveitar os momentos com uma paisagem natural, a gente deixa de curtir a companhia que está ao nosso lado, a gente deixa tanta coisa bacana passar por causa de coisas que não vão nem te fazer lembrar depois. Você não vai nem lembrar depois se a cerveja que você tomou estava gelada ou quente. Você não vai nem lembrar depois se alguém olhou ou não para o seu corpo, para saber se você estava gordo ou magro, enfim. E principalmente na questão de fotos. Você vai postar uma foto que talvez até seja muito bonita hoje no Instagram, mas daqui a 2 semanas você e mais nem ninguém vai ver aquela foto. Ou a gente está muito mais preocupado em filmar o show onde a gente está para mostrar para as pessoas que nós estamos lá, do que simplesmente aproveitar o show. E eu posso falar isso porque infelizmente eu faço isso. Preciso mudar. Inclusive, essa questão de fazer fotos e vídeos em eventos já me causou uma situação de constrangimento muito grande num workshop sobre contação de histórias que eu participei, que foi dado pela Elisa Lucinda. E se você não sabe quem é a Elisa Lucinda, pesquise, ela é incrível. Mas essa história eu conto num outro episódio, que foi bem embaraçoso. Mas ainda sobre esses dias que eu passei no litoral, na casa do meu amigo Wanderson, teve um episódio muito interessante também que eu passei em Ilhabela. Esse eu estava sozinho, porque era dia de semana e ele precisava trabalhar. Ele me deixou na balsa, na entrada da balsa em São Sebastião, para eu atravessar para Ilhabela. E chegando lá, eu
estava passeando pela cidade sozinho, e eu preciso confessar que quem me conhece sabe disso, eu gosto muito de sair sozinho, já viajei sozinho para vários lugares, já fiz muita coisa sozinho e gosto bastante. E aí, Ilhabela é maravilhoso, tem praias lindas, lugares muito badalados, lugares muito com pessoas muito elegantes, mas teve um momento específico que também faz parte dessas memórias que nunca vão se apagar de mim, por ter sido um momento muito único e muito prazeroso. Eu estava andando por uma rua, mais ou menos no centro da cidade, mas não era exatamente no centro, era um pouco mais afastado, né? E aí o mar ficava ao redor, no entorno dessa região onde eu estava, só que era aquela região, me corrijam se eu estiver errado, deixa aí nos comentários se o nome não for esse, mas é aquela região de Praia de Tombo, se eu não me engano. É aquele tipo de lugar que tem ele fica abaixo do nível da rua, só que ele não tem a faixa de areia, né? Então você não pode descer até lá. E aí na rua, na calçada, tinha uma árvore muito bonita e tinha um banco, esses bancos de praça, de concreto, e ele era virado para o mar. E aí eu me lembro muito claramente que eu sentei ali naquele banco, na sombra daquela árvore, fiquei olhando ali para aquela imensidão de mar, ouvindo aquele barulho gostoso das ondas, e foi um momento de extremo prazer. Foi um momento que eu fui inundado por uma paz e por uma sensação de tranquilidade raras vezes experimentadas ao longo da vida. E eu lembro que eu mandei mensagem para alguém, eu não vou me lembrar agora quem, mas eu disse para essa pessoa: olha, o tempo podia parar agora e eu poderia ficar aqui durante muito, muito tempo. Justamente por isso, porque a gente está vivendo dias em que a gente quer sempre tanto, a gente quer sempre as melhores coisas, as maiores coisas, e repito que não há problema nenhum nisso. O grande problema é quando a gente deixa todas essas coisas dominarem a nossa vida, quando as coisas pelas quais a gente vive sejam apenas coisas quase que inatingíveis. E aí ali, naquele momento de tranquilidade, onde eu estava sozinho, só eu e o mar e eu, dá até um poema isso, hein? Com certeza foi um dos momentos mais memoráveis da minha vida. E foi também um dos momentos mais simples da minha vida. E aí entra um ponto muito importante, que justamente por a gente estar tão corrido e com uma rotina tão automatizada, esses momentos eles passam despercebidos de nós e eles não voltam. Os melhores momentos da vida não voltam, eles são únicos. E eu digo isso porque talvez se eu voltar lá alguma outra vez, depois dessa época eu nunca mais voltei em Ilhabela, mas talvez se eu voltar lá, talvez aquele banco e aquela árvore nem existam mais. Ou se existirem, talvez se eu sentar lá, muito provavelmente não vai ser mais a mesma experiência. É como diz aquele ditado, inclusive é uma frase que eu gosto muito: é impossível entrar no mesmo rio duas vezes. E eu não vou me prolongar nesse trecho porque é uma questão filosófica muito complexa e vai deixar esse vídeo muito longo e não é o objetivo. Mas o objetivo é dizer exatamente isso. Os melhores momentos da sua vida são únicos, não voltam. Portanto, a gente tem que estar totalmente preparado e centrado para não perdê-los. A gente precisa manter o foco nas coisas que realmente importam. E é claro que eu não estou dizendo aqui de forma alguma que você não possa utilizar redes sociais, muito pelo contrário, seria uma grande hipocrisia da minha parte estar fazendo um vídeo para dizer que você não deve ficar assistindo vídeos. Assistam muitos meus vídeos. Mas a gente tem que saber que a vida é muito mais do que essa tela.
a gente tem que saber que a vida, na verdade, ela acontece durante todas as 24 horas do dia e que se a gente não estiver focado, se a gente não estiver com atenção em tudo que acontece ao nosso redor, a gente vai deixar passar coisas que poderiam ser transformadoras na nossa vida. Aqui em casa acontece um fenômeno natural que eu fico muito encantado com isso. O quintal da minha casa ele é todo de ardósia. E mesmo assim, no vão entre uma ardósia e outra, a natureza conseguiu brotar. E tem uma planta, e minha mãe vai ficar brava comigo porque eu vou errar o nome da planta. Se eu não me engano, é 11 horas, mas é uma planta muito bonita que tem uns galinhos assim e tal. Vou até deixar uma imagem dela aqui. Mas essa planta ela brotou no meio da ardósia. Muito provavelmente, sei lá, algum pássaro estava com semente dessa planta no bico e deixou cair. Enfim, não sabemos como ela nasceu ali. Mas a lição que isso me traz é que em meio às coisas duras da vida, usando a analogia da ardósia, que é um material rígido, duro, mesmo em meio a essas durezas da vida, existe beleza. Mesmo em meio à correria dos nossos dias e todas as metas que a gente tem que entregar e todas as coisas que o trabalho nos impõe e todas as contas que a gente tem que pagar, mesmo nesses momentos é possível haver beleza, desde que nós estejamos preparados, desde que nós estejamos interessados em observar tudo, em prestar atenção em tudo para não perder esses momentos. Porque, pegando esse mesmo exemplo, talvez quando começasse a aparecer as primeiras folhinhas ali daquela planta no meio da ardósia, a gente podia ter achado que era simplesmente um mato e ir lá e cortá-lo. E hoje a gente não teria a beleza de ter no meio do quintal uma planta muito bonita. Então a gente precisa observar muito ao que nós temos dado a nossa atenção, ao que nós temos colocado foco, colocado interesse na nossa vida, porque a gente não vai conseguir fugir da correria, isso é fato, as coisas não vão voltar a ser como eram há 60 anos atrás, quando o ritmo da vida era muito mais lento. Mas mesmo assim, a gente precisa entender que no meio do caos existe beleza. Que no meio da busca por grandes coisas, no meio da busca de uma promoção no trabalho, no meio da busca de estabilidade financeira, no meio da busca de boas notas na faculdade, naquela matéria que é super difícil, a gente precisa encontrar tempo para dar atenção para as pequenas coisas, porque são elas que no fim das contas vão realmente valer. De que vale a gente lutar bravamente a vida inteira e negligenciar a família, negligenciar finais de semana, negligenciar momentos pequenos, mas extremamente prazerosos, para tentar fazer dinheiro e tentar ganhar muito dinheiro, se pode acontecer inclusive da gente nem ter tempo de aproveitar esse dinheiro. A gente traça objetivos e muitas vezes a gente fica tão vidrado em consegui-los que a gente não para pensar que, na verdade, o que importa não é a linha de chegada, mas é o trajeto até lá. Porque se a gente não aproveita o trajeto, pode acontecer de a gente nem chegar na linha final. Pode acontecer da vida, de repente, se extinguir a qualquer momento, e a gente sabe que isso
pode acontecer. A gente sabe que isso é um fato. A gente não tem o domínio da vida nas nossas mãos. A vida é uma areia que escorre no meio dos dedos. Portanto, se a gente deixar de aproveitar essas coisas, se a gente deixar simplesmente a correria da vida não nos dar 5 minutinhos para mandar uma mensagem para um amigo dizendo: olha, você é muito importante na minha vida, eu não sei se a vida vale muito a pena, sabe? Se for para viver só assim. Se for para viver só em busca de coisas inatingíveis e deixar momentos inesquecíveis passarem em branco. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Me ajude a fazer esse projeto crescer. Eu vou ficar muito feliz com isso. Te espero na semana que vem, no mesmo horário, para a gente conversar mais um pouco sobre coisas da vida em geral. Muito obrigado, um grande abraço.